Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai analisar o que anda acontecendo na região leste do Mar Mediterrâneo. Quais são os principais movimentos que andam acontecendo por ali e por que isso importa no momento de um tensionamento, talvez cada vez maior, da geopolítica mundial. Bom pessoal, esse vídeo na verdade ele teve como origem uma observação meio rápida a respeito das principais notícias que a gente teve nas últimas semanas do sistema internacional, que não envolvessem, claro, as megapotências Estados Unidos e China, mas que acabam chamando a atenção por uma certa tendência, né? A gente já falou aqui no canal algumas vezes a respeito dessa necessidade de observar os processos geopolíticos de uma forma ou de outra como processos de longa duração, né? Então a gente não tem aí a possibilidade de ficar analisando esses processos geoestratégicos, geoeconômicos, como questões do noticiário cotidiano, digamos assim. Mas quando a gente começa a perceber que esse noticiário cotidiano começa a ter uma certa tendência, começa a ter uma certa lógica, ele começa a se organizar de uma maneira ou de outra, aí a gente pode desconfiar se não tem algo de geopolítico no meio, que acaba trazendo de uma forma ou de outra algumas tendências que às vezes acabam escapando na nossa análise, né? Na análise que a gente tende a fazer geralmente sobre esses movimentos. E tem me chamado a atenção que o noticiário internacional, tanto aqui do Brasil como de outras regiões do mundo, né, de outras mídias internacionais, tem dado uma ênfase interessante para questões que andam acontecendo nessa região leste do Mar Mediterrâneo, movimentos interessantes que andam acontecendo ali, digamos assim, dos Balcãs em direção à Palestina, pegando a região ali do Egito em direção à Líbia. Então, mais ou menos esse é o recorte que eu quero analisar de forma breve, eu espero, não vou prometer nada, mas eu espero que seja um vídeo mais curto, porque ele vai falar justamente de coisas que ainda estão acontecendo, mas que vão trazer aí vai trazer uma discussão interessante para a gente entender, por meio de uma análise regional, mais ou menos quais são as forças que estão atuando num nó, digamos assim, muito importante das relações internacionais, né? E eu estou usando aqui o termo nó, não no sentido de desatar nós, né, de um problema, mas sim de um polo, um centro, um ponto de ligação muito importante do sistema internacional, que tem se tornado um polo de disputa geopolítica, geoestratégica, com uso militar, mas também geoeconômico muito importante, que é essa região do leste do Mar Mediterrâneo. Bom, vou recapitular aqui alguns eventos importantes, recentes, né, que a gente pode analisar e levantar como questões relevantes que têm aparecido. Aquele que é mais recente, que mais repercutiu, né, não necessariamente mais recente, mas o que mais repercutiu recentemente foi, obviamente, o encalhe do navio do Evergreen lá no canal de Suez. Inclusive tem alguns jogos, né, na internet, né, joguinhos de internet aí para você encalhar, desencalhar, fazer a tour pelo canal de Suez, enfim, que chamou muita atenção, mas que principalmente travou durante muito tempo, alguns dias, nesse caso é muito tempo, né, rotas comerciais importantes entre a Europa e o Oceano Índico, chamando a atenção de uma forma ou de outra para a relevância do canal de Suez, assim como o canal do Panamá, e de uma forma ou de outra apontando, eu não gosto de chamar de gargalos, mas esses pontos relevantes para a manutenção das coisas como elas são, né? Acho que é interessante porque eu vi um colunista de um jornal bem conservador, né? Um jornal que inclusive apoia pessoas que apoiam o estupro, enfim, né? Um jornal, né, bem, digamos assim, duvidoso no seu caráter, nas coisas que defende. Um colunista falando de vingança da geografia, né? Aí eu tenho um livro aqui em casa, inclusive, que se chama Vingança da Geografia, né? Qual era o principal argumento? O fato de que o canal de Suez nos lembra que existe geografia no mundo e que a geografia importa, que o espaço importa, né?
Essa visão ela é uma visão muito problemática, porque ela considera que então se ela importa agora, quer dizer que há momentos em que a geografia não importa. E na verdade, como a gente tenta mostrar aqui nesse canal, a geografia ela sempre importa de uma maneira ou de outra, nem que seja para simples manutenção. O fato de que, por exemplo, o encalhe de um navio chamou a atenção para o canal de Suez e a sua situação hoje em dia, por mais que tenha sido feito um processo de aumento em determinados pontos lá do canal de Suez, por mais que, né, tenha obras de melhoramento feitas pela ditadura egípcia, né, que derrubou regimes democráticos, enfim, né, em prol desse comércio, desse fluxo internacional, isso é a administração dos recursos territoriais para manutenção do comércio internacional. Então não é como se as coisas acontecessem no comércio internacional, então elas não dependem da geografia, e quando acontece algum tipo de acidente, algum problema como esse do Evergreen, poxa, olha como a geografia importa nesses momentos de crise. Acho que esse é um ponto muito importante, porque ele chamou a atenção, né? E mesmo as piadas que a gente fez, né, com relação ao contorno do Cabo da Boa Esperança, a retomada da época né, assim, a necessidade de o próprio pensamento de um navio encalhado, né? E não só o navio que encalhou, mas todos os outros que estavam esperando para passar pelo canal de Suez. Tudo isso traz para nós uma percepção muito importante desse ponto, né, de conexão relevante entre o Oceano Índico e a Europa. E as trocas comerciais muito influentes nessa região. Quando a gente lembra que 12% do comércio internacional passa pelo canal de Suez, a gente está falando, quer dizer que existem rotas comerciais relevantíssimas, cadeias globais de valor que passam por ali e que, portanto, de uma forma ou de outra, apresentam uma relevância muito importante para aquela região, né? Então, quer dizer, então a Europa ela está dependendo muito do comércio com o Oceano Índico, seja com a África, seja com a Índia, seja com a China. Isso nos dá uma outra visão de que normalmente a gente trabalha com a ideia de que a Europa é digamos assim, um continente autossuficiente economicamente, né? E a gente sabe que essa não é a realidade. Bom, essa semana, né, um outro evento que aconteceu essa semana foi a detenção de 10 almirantes turcos que criticaram publicamente a construção de um outro canal marítimo que está sendo construído em Istambul por parte do governo turco, do premier, né, do presidente hoje, Recep Tayyip Erdogan, né? Esses 10 almirantes turcos emitiram uma carta pública criticando a criação desse novo canal que já está em construção, se colocando contra essa proposta, principalmente porque essa proposta ela cria novas formas de soberania sobre a circulação marítima entre o Mar Negro ao norte e o Mar Mediterrâneo ao sul, alterando a lógica da Turquia pós-Império Otomano. Então, a gente tem aí um movimento interno, mas que tem muito a ver com essa nova rota de circulação. Nova não, essa antiga, mas potencialmente renovada rota de circulação entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Ao mesmo tempo, quem está de olho no Mar Mediterrâneo é o Reino Unido. Se um tempo atrás a gente colocou aqui um vídeo no canal sobre a revisão integrada de segurança, defesa e desenvolvimento do Reino Unido, né, esse reposicionamento estratégico pós-União Europeia do país, essa semana saiu a revisão de defesa específica, né, pautada naquela revisão maior, saiu um plano de defesa, digamos assim, do Reino Unido, e é interessante porque o Reino Unido coloca a Rússia, eles citam nominalmente a Rússia como uma ameaça nuclear tradicional iminente à segurança europeia. Então é interessante porque dificilmente você enxerga isso de uma forma tão declarada, de uma forma tão visível, e que faz parte desse reposicionamento do Reino Unido enquanto uma potência anfíbia, né? Uma potência que vai revalorizar de uma forma ou de outra a questão marítima, né? Da circulação entre pontos terrestres. Esse ponto é um ponto bem interessante, porque recentemente saiu um relatório vazado lá no Reino Unido que mostra a atuação do herdeiro da coroa britânica, né, o príncipe Charles, o Carlinhos, né, filho da Betinha,
como negociador oficial de empresas de armamento britânicas junto às monarquias do Golfo, que são algumas das monarquias, né, que mais desrespeitam os direitos civis, né, os direitos de gênero, de liberdade de religião e por aí vai, né, inclusive a própria Arábia Saudita, demonstrando um interesse muito importante. Tem uma matéria do Vior, eu vou tentar colocar aqui na descrição essa matéria, é muito interessante, como ele mostra que houve já 247 viagens oficiais de membros da realeza britânica, sendo delas 41 apenas do Príncipe Charles, para aquela região do Golfo, né, como um preposto da indústria armamentista britânica. Ou seja, há aí uma questão bem importante de reposicionamento do Estado, não é só uma questão de governo, mas sim do Estado, contando inclusive com a monarquia. Ao mesmo tempo, é nessa região onde se anunciou agora, também no começo da semana, a prisão do antigo príncipe herdeiro da Jordânia. No reino da Jordânia, o príncipe Hamza, irmão do atual rei Abdullah II, né, e que foi preso junto com diversos dos seus assessores, sob a acusação de que ele estaria envolvido numa tentativa de golpe contra o rei Abdullah. Ele é meio-irmão do rei Abdullah, filho do antigo rei, e era o príncipe herdeiro até que o rei Abdullah chegou ao poder e começou a criar uma lógica de primogenitura hereditária, ou seja, o filho do rei seria o próximo príncipe, numa lógica muito próxima daquilo que o rei Salman bin Saud, né, fez na Arábia Saudita, né, que colocou o Mohammed bin Salman, né, o filho dele, como o próximo herdeiro da coroa, quando antes a coroa era passada de irmão para irmão, né? Por que esses pontos são pontos importantes, né? Principalmente porque eles mostram ações e reações daquilo que a gente está dando uma ênfase bem grande aqui no canal já faz algum tempo, dessa mudança constitucional, né? Ou seja, a gente está num momento importante em que os países estão revendo a sua posição, em que os países estão se recolocando no cenário internacional de uma forma ou outra e utilizando, não à toa a gente vê o retorno do nacionalismo, não à toa a gente vê o retorno da política das grandes potências, das disputas militares, do investimento militar, enfim, de uma forma que não se trata mais de uma exceção, mas sim acaba se tornando mais ou menos uma tendência de longo prazo, né? E esses pontos, né, então, a questão do canal do Suez no Egito, a detenção dos almirantes turcos porque criticaram o canal de Istambul, na Turquia, a posição do Reino Unido de alcançar alcançar fontes de petróleo que estejam na região do Mar Negro por meio da proteção da Ucrânia contra a Rússia, né, que é uma posição bem importante, e essa tentativa de golpe lá na Jordânia, né, que foi desbaratada, parecem ser alguns pontos importantes sobre o que está acontecendo nessa região leste do Mar Mediterrâneo, que acaba envolvendo de uma forma ou de outra também o Mar Negro, né, um pouquinho mais ao norte ali, e que demonstram de uma forma ou de outra essas tensões, essas mudanças de posicionamento dos países nessa região, junto com, digamos assim, o ato fundador do Egito moderno, que foi o desfile das múmias, né? A transladação das múmias, né? O desfile dourado dos faraós, realizado na semana passada pelo presidente Al-Sisi lá no Egito, né? Ou seja, toda hora eu cheguei a assistir uma parte desse desfile, e é um desfile nacionalista, né? Ainda que seja pós-colonial, como o Fernando Louverture, ele fez uma análise bem legal disso lá no Twitter. Tem fotos muito importantes, né, mostrando o cabelo dos faraós, que eram fenotipicamente negros. Então a gente tem toda uma refundação da história, mas como uma refundação do próprio Egito, né, uma própria refundação do país. Tanto que havia uma dúvida se o Egito iria manter essa lógica, né, ia manter esse evento, apesar da ação apesar da questão do canal de Suez, né? Mas eles mantiveram, e a toda hora eles falavam, não, o país da segurança,
o país da paz, o país do controle dos conflitos, ou seja, revisando de uma forma ou de outra essa posição do Egito e os seus fundamentos, né? Durante o vídeo principal de apresentação, principalmente das reformas históricas realizadas lá no Egito, né, dos monumentos históricos, houve uma ênfase muito grande em movimentos coptas, em movimentos cristãos católicos, em monumentos, judaicos, né? Ou seja, representando mais ou menos resultados desse novo rearranjo ali da região do Oriente Médio, mas que traz um impacto muito grande para discussão sobre o Mediterrâneo Oriental, que é o foco aqui. Eu não vou me meter a discutir geopolítica do Oriente Médio, embora haja uma influência muito grande, né, eu vou citar aqui, né, uma característica bem importante, mas eu queria pensar essas questões, esses eventos que andam acontecendo e essa lógica de revisão constitucional dos países ali da região, principalmente a partir de 3 movimentos mais profundos que acabam impactando e acabam gerando esses movimentos como resposta, né? Acabam apontando para a relevância de debater essas questões. E talvez, então são 3 movimentos que eu queria abordar aqui com vocês, né? Comentem aqui se vocês concordam ou não. A gente está fazendo um vídeo mais analítico, né, do que teórico aqui, então eu quero levantar aqui algumas questões que ajudam a iluminar esses processos que estão acontecendo. Em primeiro lugar, e talvez o mais importante, com impactos diretos nessa região do Mediterrâneo, seja de fato a consolidação do processo de paz na Líbia. A gente ainda está longe do fim das hostilidades, né? Porque sempre há um certo rescaldo posterior aos conflitos da Segunda Guerra Civil da Líbia, que começou em 2014, mas a gente teve, desde o final do ano passado e começo desse ano, um processo cada vez maior de consolidação da paz na Líbia. E aí é muito interessante porque a gente tinha 2 lados. Um lado apoiado sobretudo pela Europa, pela União Europeia, pela Grã-Bretanha, pelos Estados Unidos, que era o governo tripolitano, digamos assim, né, baseado em Trípoli, reconhecido pela ONU. E a gente tinha o general Haftar, que era um general que estava sendo apoiado sobretudo pelos turcos e pelos russos. E aí é muito interessante porque ao longo desse período todo da Guerra da Líbia, Segunda Guerra Civil da Líbia, de 2014 até 2020, a gente teve uma variação no poder desses grupos que estavam ali envolvidos na Guerra Civil, de acordo com a variação da influência dos países, das grandes potências ali na região. Um impacto muito grande das potências extra-regionais ali. Então, enquanto o governo Trump estava apoiando, inclusive com armas e participação da Blackwater, né, que é uma empresa privada militar, que é um tema bem importante para a gente debater aqui no canal, se vocês quiserem, coloca aqui no comentário. Enquanto o governo Trump estava apoiando o regime reconhecido de Trípoli, né, contra o general Haftar, a gente tinha o quê? A gente tinha uma oposição muito mais igual, né? E a partir do momento em que o Putin começa a enfrentar problemas na Rússia, ele começa a sair de cena, e quem começa a apoiar o general Haftar contra as forças do governo tripolitano começa a ser a Turquia, do Erdogan. Há meio que uma substituição na importância das forças, né? E aí a gente começa a enxergar justamente essa dinâmica que começa a ser feita. Não à toa, o Erdogan começa a assinar uma série de tratados com o general Haftar, delimitando uma área de livre circulação marítima entre o Egito e a Líbia, né? São alguns aspectos muito importantes para a gente pensar nessa construção, né, no fato de ser utilizado de uma forma ou de outra esse conflito, né, como espelho ou como reflexo dos interesses externos ali na Guerra Civil da Líbia, né? Agora, em março de 2021, foi constituído um governo interino lá na Líbia, que reúne ambas as partes, embora seja composto por mais grupos, né? Mas principalmente essas 2 partes que estavam em conflito. As eleições estão previstas para dezembro desse ano, quando se espera, né, uma eliminação total do uso da força.
Mas isso faz com que agora, depois de quase uma década de conflitos, haja finalmente uma autoridade governamental num dos 20 maiores países em tamanho territorial do mundo, né? E também aquele que tem a maior zona econômica exclusiva no Mediterrâneo. Depois apenas da Itália e da Grécia, que são penínsulas, que portanto tem grandes zonas econômicas exclusivas, mas não no mar Mediterrâneo, mas não necessariamente pelo tamanho, pelo acesso a uma parte muito grande do mar Mediterrâneo, mas sim pelo seu litoral, né? Então, a Líbia, por exemplo, é o terceiro maior litoral do mar Mediterrâneo, mas não por ser uma península, e sim pela continuidade do seu litoral. Esse é um aspecto muito importante, tanto que a Líbia ela serve mais ou menos como um mecanismo, né, como um ponto de referência, talvez, para dividir entre o Mediterrâneo Ocidental, aquele conformado lá pela Tunísia, pela Espanha, França, Itália, né, as Ilhas da Córcega, da Sardinha, enfim. E a Líbia é utilizada como, né, o Mar da Líbia, que fica exatamente... há tanto litoral líbio no mar Mediterrâneo que existe uma região chamada Mar da Líbia, que serve meio como divisão para, daí sim, o Mediterrâneo Oriental, a partir da Grécia e da Líbia em direção ao Levante, aquela região da Palestina, da Síria, né? E a Síria também, uma outra envolvida no início das disputas com relação a essa região marítima do leste do mar Mediterrâneo. Porque a gente está observando na Síria, ainda que a guerra civil da Síria, na Síria, né, enfim, não seja tão... não esteja acabando como se prevê que esteja acabando a guerra na Líbia, na verdade você tem uma diminuição da devastação causada pelos conflitos, porque esses conflitos eles têm diminuído em tamanho, né? Então você tem uma destruição vasta da economia, da sociedade síria durante todo esse período da guerra civil, mas agora com a consolidação do poder do Bashar al-Assad, né, depois de literalmente 10 anos de guerra civil lá na Síria, a gente vê uma diminuição do escopo de intervenções internacionais ali na região. Se durante muito tempo, desde 2011 pelo menos até 2018, a Síria virou um vórtice, ela era um buraco negro que puxava as tensões internacionais, onde muito da guerra foi lutada como uma guerra por procuração, em que, ao apoiar grupos militares no território sírio, Estados Unidos buscava atingir a Rússia buscava atingir os Estados Unidos. Na verdade, com a diminuição dos ataques, e principalmente com a entrada turca ali na região da fronteira com a Síria, né, na região norte da Síria, região sul da Turquia, e literalmente a tomada de território sírio por parte dos turcos naquela região norte, a gente começa a ver uma diminuição do impacto desses conflitos. Eles começam a ficar cada vez menores e começam a acontecer combates cada vez maiores no território iraquiano, né, numa luta de procuração no território iraquiano que levou, por exemplo, à morte do líder das tropas revolucionárias iranianas fora, né, a Força Quds iraniana fora do território iraniano, no Iraque, justamente onde está essa disputa entre Estados Unidos, Israel e Arábia Saudita de um lado e Irã do outro. Então, meio que o vórtice se alterou da Síria indo em direção ao território iraquiano, né? Essa guerra fria entre o eixo das teocracias, né? Ou seja, Israel, que é uma teocracia, com a Arábia Saudita, que é uma teocracia, contra uma outra teocracia, que é o Irã, considerando aí que os Estados Unidos, quando se propõe como um país pautado pelas leis cristãs, a gente pode considerar que ele pode se tornar, ou está se tornando cada vez mais uma teocracia. Então a gente tem um eixo de teocracias combatendo entre si ali numa nova Guerra Fria no Oriente Médio. Eu falei que eu ia citar, mas justamente por causa disso, porque isso acaba influenciando na guerra na Síria e também acaba influenciando na crise financeira do Líbano. Vocês se lembram que algum tempo atrás a gente teve aquela explosão, no ano passado a gente teve aquela explosão no porto de Beirute, que era um dos principais portos de circulação de mercadorias do Mediterrâneo Oriental. Então o que a gente acaba tendo aí nessa situação? O fim de um dos maiores portos historicamente, né,
milênios o porto de Beirute era um porto muito importante desde a época dos fenícios, e agora a gente já não tem mais esse porto atuando. Então a gente já não tem mais uma saída da parte, digamos assim, terrestre para o Mediterrâneo Oriental, que não seja passando por Israel, que não seja passando pelo Egito, ou que não seja passando pela Síria, ou que não seja passando pela Turquia. O Líbano, ele compunha mais ou menos essa função, né, de ser um território neutro para onde pudessem passar essas mercadorias, né, para o Mediterrâneo. E agora a gente vê a necessidade de envolvimento, por exemplo, da China nessa região, em razão da falta de um ponto de escoamento, né, e a crise do Canal de Suez só demonstrou a importância de estar preparado para caso aconteça alguma outra coisa. Por fim, o papel da Turquia, né? A Turquia, ela anda aplicando a doutrina da Pátria Azul, a chamada doutrina da Pátria Azul, ou seja, a transformação da Turquia num país marítimo. Só que isso acaba fazendo com que o quê? Com que a Turquia comece a fazer petições territoriais no Mar Negro, no Mediterrâneo, e também no Mediterrâneo, digamos assim, no Mar Egeu, né, naquela região ali mais ao norte, mas também mais ao sul. Contrastando, digamos assim, e criando novas tensões com o governo grego. Quando a Grécia se tornou independente da Turquia, a Turquia não reconheceu a Grécia como país independente, porque era o Império Otomano ainda. E com o Tratado de Sèvres, né, que depois da Primeira Guerra Mundial põe fim ao Império Otomano e cria a Turquia secular, a Turquia, de uma forma ou de outra, ela acaba se tornando um país um país pós-ocupação, a gente poderia dizer assim, como é a realidade da Alemanha até 68 e do Japão até 40 e poucos, até 52 mais ou menos, né? Que são países ocupados pós-guerra. E são países que estão penalizados por decisões anteriores, né? Não que essa penalização não seja justa, mas nesse caso faz com que a Turquia, por exemplo, tenha que assinar um acordo de livre circulação, de passagem pacífica de qualquer tipo de navegação, né, pelos estreitos do Bósforo e do Dardanelos, que tem uma governança internacional, digamos assim, os dois estreitos que ligam, né, o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo, justamente permitindo que qualquer país que queira passar por lá possa passar sem pagar tributos. E a construção do Canal de Istambul está relacionada com isso, porque a partir da construção do Canal de Istambul, a Turquia começa a ter uma área onde ela consegue aplicar impostos, por exemplo, melhorar a circulação, né, aumentar o tempo, mas ela vê isso como uma fonte de arrecadação muito importante, né, para tirar aí dessa região que é internacionalmente governada pelo Tratado de Sèvres, que inclusive funda a Turquia. O Recep Tayyip Erdogan é um desses grandes reformuladores constitucionais. Ele é chamado de neo-otomano, né? Tem o chamado erdoguismo, né? Mas enfim, acho que o mais importante é que ele visa desde sempre revisar o status da soberania turca, né? E nisso ele de uma forma ou de outra vai contra os curdos, vai contra também o islamismo radical e vai contra os seculares radicais. Porque a Turquia, de uma forma ou de outra, ela permaneceu depois da Primeira Guerra Mundial como uma região mantida sob a esfera da Europa, não é, sem muita autonomia, e que teve restrições da sua soberania, inclusive em disputas de ilhas com relação à Grécia, uma disputa que está acontecendo agora no Mar Egeu de uma forma muito importante, mas também no Mar Mediterrâneo, que envolve o Chipre, né, uma ilha que hoje em dia é de fato disputada entre uma população cipriota grega e uma população cipriota turca ao norte, né? Em que pese essa situação do Chipre ela esteja estável ultimamente, acho que a gente pode usar esse termo, outras ilhas gregas que estão no litoral sul da Turquia, inclusive a vários quilômetros de distância da Grécia, acabam impedindo o acesso da Turquia ao mar territorial, a expansão dos interesses com relação ao mar Mediterrâneo. E vejam que expandir essa questão marítima não é só expandir a questão marítima. Ela acaba envolvendo, claro, a expansão das águas territoriais,
mas também o espaço aéreo, a livre circulação de aviação turca, as zonas econômicas exclusivas e principalmente o uso de recursos da plataforma continental numa região do Mediterrâneo onde está se descobrindo cada vez mais plataformas de petróleo de grande profundidade. Então, esses são alguns aspectos importantes que demonstram... Esse vídeo ele não traz conclusões, né? Ele é meio que uma análise, mas que demonstra mais ou menos que essa região do Mediterrâneo Oriental é uma região que a gente tem que observar. Porque, por exemplo, a Turquia assinou acordos com o governo do Haftar. Será que esse acordo ele vai ser mantido? Ele criava um canal direto entre a Turquia e a Líbia, pegando grande parte ali do mar Mediterrâneo nessa faixa oriental. Como que isso vai se dar daqui para frente? Com o governo do Bashar al-Assad garantido ali na Síria, uma presença russa muito grande num porto de água quente ali na Síria, como que fica a exportação para os países da Europa Ocidental, por exemplo, né? E como que entra a China nessa questão? Esse é um vídeo tipicamente uma aula do Gustavo, né? Em que a gente deixa mais confusões do que respostas, mas é que eu acho que é uma região importante a qual a gente não dá muita atenção. Ok, gente? Então, se ficou alguma dúvida, alguma questão, coloca aqui nos comentários. Eu acho que é bem interessante a gente estudar um pouco da situação turca, não por concordar com o Erdogan, mas porque há algumas características da história turca que ecoam muito a história brasileira no sentido de posicionamento do sistema internacional, enfim. Então, se vocês tiverem interesse, coloca aqui nos nossos comentários. E até sexta-feira, gente. Boa semana!